Premier da Itália pede à população que corte energia por 1 hora para o país entender ucranianos. Em meio à crise energética que abala toda a Europa pelas sanções ao combustível russo, o primeiro-ministro italiano pede ao povo que desligue a energia por 1 hora diariamente para sentir o que os ucranianos passam. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, pediu nesta quinta-feira 22 aos italianos que desliguem o gás e a eletricidade por 1 hora por dia em solidariedade à Ucrânia, segundo a Reuters. A Itália, junto à Alemanha, é um dos países mais abalados pela falta do gás russo. Para entender o que os ucranianos estão passando, peço a todos os italianos que desliguem todas as fontes de energia por 1 hora por dia, disse Meloni hoje durante discurso em Roma para embaixadores italianos. Meloni prestou homenagem aos ucranianos que estão defendendo sua liberdade e seu amor por seu país, de acordo com a mídia. A premier prometeu continuar fornecendo armas para a Ucrânia, apesar dos atritos sobre os assuntos dentro de sua coalizão governista de direita e de uma opinião pública dividida. A região tem passado dificuldades com a falta do gás russo, com países gastando milhões para recuperar antigos projetos e empresas com autorização de Comissão Europeia nesta semana para resgatar da empresa de energia de empresas alemã em valor de 34,5 bilhões e 190 bilhões. A Petrobras. Lula tem desafio de mudar a política de preços sem gerar prejuízos, dizem analistas. Em entrevista, especialistas destacam que o presidente eleito terá de investir em refinarias e eliminar tarifas atualmente vigentes que não deveriam estar sendo cobradas, como as taxas alfandegária e custo de importação. Um debate que marcou o ano de 2022 foi, sem dúvida, o preço dos combustíveis. Após irromper o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, em fevereiro, o preço do petróleo subiu por conta das sanções ocidentais aplicadas a Moscou, gerando um efeito dominó nas cadeias globais que afetou os preços da energia e dos alimentos e desencadeou uma crise inflacionária em vários países. No corte do Brasil, as flutuações internacionais do preço do barril do petróleo foram um duro golpe na popularidade do presidente Jair Bolsonaro PL. Em meio à sua campanha à reeleição, ele anunciou uma série de cortes de imposto para tentar reduzir o preço da gasolina e do diesel. Porém, os efeitos da estratégia foram limitados, uma vez que o aumento ou a queda dos preços atualmente é determinada pela política de preços adotados pela Petrobras, o chamado preços de paridade internacional PPI, que segue as variações internacionais. Essa política é duramente criticada pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva PT, que já sinalizou que pretende alterá-la. Em entrevista ao Brasil, Eduardo Henrique, secretário-geral da Federação Nacional dos Petroleiros FNP, diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, Sindipreto Rio de Janeiro, Eric Gil Dantas, economista do Observatório Social de Petróleo, OSP, e do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos Sociais, IBPS, explica que as ações o próximo governo pode tomar para reduzir os preços dos combustíveis sem gerar prejuízo à Petrobras. Eric Gil Dantas diz crer que a política de preços da Petrobras será alterada no próximo governo. Segundo ele, Lula afirmou que pretende relacionar o preço com o custo de produção, isto é, em vez de preço ser determinado em mercados estrangeiros, Petrobras
precifica a partir dos custos que ele tem com exploração e produção de petróleo, um refino do produto. Ele destaca que Jean Paulo Prats, cujo nome já é dado como certo para o comando da Petrobras na gestão de Lula, já mencionou a possibilidade de implementar um preço regionalizado de combustível. Seria um mix do preço da Petrobras, poderia cobrar o preço da parcela importada dos combustíveis, mas Prats não deu maiores detalhes. Enfim, existem várias possibilidades e nenhuma que esteja sendo considerada geraria prejuízo contábil à empresa, destaca Dantas. Já Eduardo Henrique ressalta que mudar a política de preço não basta, segundo ele, precisa eliminar tarifas que não deveriam ser cobradas. Ele cita as taxas alfandegárias de custo de importação. Não é só questão de ser atrelado ao dólar, mas que estão embutidas taxas de importação, como se importado fosse o petróleo produzido aqui, refinando aqui, mas a gente paga como se fosse importado. Isso, obviamente, é um absurdo. E respondeu o interesse das multinacionais, destaca Henrique. Ele acrescenta que a intenção sinalizada por Lula de a brasileira os preços implementados pela Petrobras seria muito importante do ponto de vista da população, pois tornaria gasolina, o diesel, o gás de cozinha acessível. O gás de cozinha tem sido um drama, uma tragédia na vida das pessoas. Muitas estão indo no hospital porque voltaram a cozinhar com álcool por causa do preço do gás de cozinha. Eric Dantas aponta para a questão do investimento em refinarias, que, segundo ele, serviria para garantir a soberania energética do país. Nos últimos anos, aumentamos bastante a produção de petróleo, basicamente por conta do pré-sal, e deverá continuar a crescer. Nos próximos anos, no entanto, não houve construção nem expansão relevantes na refinaria da estatal. Com o aumento da demanda por combustíveis, criamos um déficit na balança comercial desse setor. Até 2009, por exemplo, éramos exportadores líquidos de gasolina, mas zerou. O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, aumentou a quantidade de veículos na frota do país, fazendo com que a demanda por gasolina crescesse consideravelmente desde 2002. Viríamos importadores líquidos de gasolina, explica Dantas. Ele acrescenta que havia um plano para criar mais refinarias, que, segundo ele, foi descontinuado em decorrência da Operação Lava Jato do impeachment de Dilma Rousseff. No gás de cozinha, no diesel, a dependência da importação e ainda maior, o que torna a resolução do problema ainda mais urgente. Retomando os planos de criação de novas refinarias, poderemos substituir as importações por produção local. Isso gera novos empregos com ótimos salários. O refino tem uma das maiores produtividades da indústria brasileira, aumentando a arrecadação de atributos, diminui a pressão na balança comercial e garante maior autonomia na pacificação interna de combustíveis. Henrique aponta que a retomada das refinarias é um dos 10 pontos do programa apresentado pela FNP em uma reunião com a equipe de transição para que seja possível retornar a Petrobras para os brasileiros, porém ela afirma que essa é uma possibilidade distante. As pessoas ligadas ao governo que a gente ouviu disseram que nada vai ser recomprado, nada vai ser retomado e uma grande falha. Já sobre a possibilidade de reestabilização de ativos da BR Distribuidora, que foi privatizada durante a gestão Bolsonaro em duas etapas em 2019 e 2021, tornando-se 100% privada, passando a se chamar Vibra Energia. Henrique diz que somente será concreta se existir a vontade política e mobilização por parte dos trabalhadores. Eu acho que não será possível, porque sequer o próprio governo eleito fala disso.
Não foi assim na reunião que a gente teve com o governo de transição. Não houve essa declaração em lugar nenhum, muito menos em relação à BR distribuidora. Dantas também se mostra cético quanto à possibilidade, apontando limitações jurídicas para recompra das ações de Vibra por parte do Estado brasileiro. Eu acredito que o governo Lula não vai tentar comprar de volta. Imagino que o foco será interromper os processos de privatização, investir em novas refinarias e tomar investimento em biocombustíveis praticamente abandonados pelas últimas gestões e, por fim, a tentar avançar em outras áreas de transição energética como solar e eólico, concluiu especialistas. Ministro da Defesa da Índia aprova pacote de 10 bilhões para comprar de armas. Segundo comunicou o Ministério da Defesa da Índia, as Forças Armadas do país receberão os mais modernos equipamentos militares. Anúncio feito em meio às crescentes tensões com a China e o Paquistão. O Ministério da Defesa da Índia aprovou nesta quinta-feira, 22, um pacote no valor de 10,1 bilhão, cerca de 54,4 bilhões, para comprar de armas para o Exército, da Marinha, Força Aérea e Guarda Costeira. Segundo comunicou o Ministério, as Forças Armadas do país receberam mais modernos veículos militares de infantaria, tanques leves e sistema de armas montadas que proporcionaram o que a pasta classificou de um salto quântico para o sistema operacional do exército indiano. Ademais, Índia também vai adquirir capacetes balísticos capazes de oferecer um maior nível de proteção. A Marinha indiana será equipada com mísseis antinavio, embarcações polivalentes e veículos de transporte autônomos, enquanto a Força Aérea receberá bombas guiadas de longo alcance e kits de aumento de alcance para bombas convencionais do Sistema Avançado de Vigilância. O Ministério acrescentou que a aquisição de navios de patrulhas offshore das últimas geração permitirá que a Guarda Costeira melhore suas capacidades de vigilância. Segundo o comunicado, 97% das armas serão compradas de fabricantes nacionais. A medida faz parte de nova estratégia anunciada pelo governo indiano. Em abril, na ocasião, o ministro da Defesa, Rajnath afirmou que a Índia quer deixar sua posição de país comprado de armas nos Estados Unidos para investir em desenvolvimento próprio de armamentos. Em julho, Nova Delhi aprovou 3,5 bilhões, cerca de 18,1 bilhão, para aumentar as capacidades operacionais das Forças Armadas. A modernização das Forças Armadas indianas também está ligada a crescente temor da Índia em relação à China e ao Paquistão, que em outubro recebeu um pacote de 450 milhões e 2,36 milhões para modernizar sua frota da F-16. O Ministério da Educação da Rússia inclui treinamento militar no currículo escolar. O programa deve ser adotado pelas escolas até 1º de setembro de 2023. Envolve treinamento militar básico e a inclusão da operação militar na Ucrânia nas aulas de história. O ministro da Educação da Rússia, Sergei Krasvitsovy, aprovou nesta quinta-feira, 22, a inclusão de treinamento militar primário no programa de educação escolar. O novo programa envolve treinamento militar básico e a inclusão da operação militar na Ucrânia. Nas aulas de história, as escolas russas terão de implementar programas educacionais unificados até dia 1º de setembro de 2023. Em novembro,
Kvitozov anunciou que os crimes do regime de Kiev em Donbass seriam refletidos no livro de história da Rússia e no desenvolvimento do projeto sem estatuto de limitação que visa preservar a memória histórica das atrocidades dos nazistas durante a Grande Guerra Patriota em 1941-1945. Em outubro, os deputados de Duma e Ana Lantratova, Vladimir Pavlov fizeram uma proposta para incluir a disciplina treinamento militar básico no currículo escolar. Na opinião dos parlamentares, a medida ajudará a melhorar a educação moral e patriótica das crianças, além de aprimorar sua condição física. Moscou e Estados Unidos e a OTAN estão tentando expulsar a Rússia da Rota Marítima do Norte. Um general das Forças Armadas da Rússia explicou a situação na Rota Marítima do Norte, que passa sobre o Ártico, e acusou a OTAN de procurar confronto na região. Os Estados Unidos estão desafiando o direito da Rússia de usar a Rota Marítima do Norte, acusando-a de militarizar o Ártico, e a OTAN está ao mesmo tempo reforçando suas oposições nesse território. Disse na quinta-feira 22 Valery Gerasimov, general dos Estados-Maior-General das Forças Armadas Russas. Os Estados Unidos e seus aliados também têm como objetivo fortalecer o confronto geopolítico com a Rússia do Ártico. Direito do nosso país de utilizar a Rota Marítima do Norte, que é um dos principais desafios para a segurança na região, está sendo contestada, e apontou em um briefing perante adidos militares de países estrangeiros. Junto com isto, a OTAN, sob pretexto de reação às atividades das Forças Armadas da Rússia na região polar, está implantando um conjunto de medidas para fortalecer o flanco norte da aliança, conduzindo uma gravíssima campanha informacional acusado na Rússia de militarizar o Ártico, sublinhou Gerasimov. Segundo ele, a doutrina marítima da Rússia, aprovada neste ano, incluiu a plataforma continental, além dos 320 quilômetros da zona econômica inclusiva da Rússia, na bacia do Ártico e nas águas da Rota Marítima do Norte, entre áreas vitais dos interesses nacionais do país. Ele indicou que a presença das forças russas no Ártico não tem a ver com uma demonstração da força militar, mas com a garantia da segurança do desenvolvimento econômico na região, incluindo navegação ao longo da Rota Marítima do Norte, implementação de projetos e extração de recursos naturais. A adesão da Ucrânia à OTAN seria um novo passo para o conflito com a Rússia, diz Macron. O presidente da França sublinhou perigo de não oferecer garantias de segurança à Rússia e aos outros países na região, instando e deixar de ver a situação somente através do prisma da OTAN. Emmanuel Macron, presidente da França, afirmou na quinta-feira 22 que a adesão da Ucrânia e à OTAN seria entendida pela Rússia como mais um passo para o confronto, mesmo sem uma garantia da admissão do país no bloco militar. A adesão da Ucrânia e à OTAN será entendida pela Rússia como algo do confronto. Independentemente da adesão da Ucrânia à OTAN, esse não é o cenário mais provável e não. Ela deve receber garantias de segurança, disse Macron em uma entrevista ao jornal francês Le Monde. Ele disse que a arquitetura de segurança na Europa deve incluir garantias não apenas para a Ucrânia, mas também para a Moldávia,
Armênia, Azerbaijão, Geórgia, eventualmente Belarus. Não podemos pensar na segurança desta zona apenas através do prisma da OTAN, sublinhou o alto responsável francês. Os Estados-membros da OTAN apoiaram a futura adesão da Ucrânia e da Geórgia na Aliança Atlântica durante a cúpula de Bucareste de 2008. Se indica um momento para esse passo. Em junho de 2022, na cúpula em Bruxelas, eles reiteraram o compromisso novamente sem sugerir um prazo. Em dezembro de 2021, a Rússia propôs projetos de acordo sobre garantias de segurança para a OTAN e os Estados Unidos solicitando que a aliança regressasse às fronteiras de 1997, não se expandisse para o leste, não incorporasse a Ucrânia e outros estados pós-soviéticos. Em janeiro de 2022, os Estados Unidos e a OTAN rejeitaram oficialmente a proposta da Rússia, declarando a posição de portas abertas que a aliança não mudaria seu posicionamento sobre o direito de países independentes de aderir ao bloco. Depois desse impasse, após uma ameaça de ataque das forças de Kiev, Donbás, onde vive uma grande população russofona, Rússia iniciou em fevereiro uma operação militar especial na Ucrânia. Viabilidade dos Puma alemão é questionada em meio a problemas com os veículos de combate. O projeto dos veículos de combate de infantaria Puma entrou em questão após todos os exemplares testados serem revelados problemas. Os problemas com veículos de combate de infantaria Puma devem ser corrigidos rapidamente sob o risco de programar-se cancelado, disse Christine Lambrecht, ministra da Defesa da Alemanha, citado na quarta-feira 21 pelo portal Defense News. Apesar das montadoras Wagner terem descrito a arma como mais moderno de seu tipo, altamente interconectada com os militares montadas e desmontadas no campo de batalha, a revista alemã Der Spiegel falou que o problema técnico em todos os 18 veículos durante o exercício militar com o Puma. Arne Colates, porta-voz do Ministério da Defesa da Alemanha, anunciou na quarta-feira 21 que 8 dos veículos em questão estavam sendo examinados nas instalações de teste da Rheinmetall Alemanha. Ele disse que espera que uma análise preliminar dos donos sejam entregues antes do fim do ano. Os militares alemães certificaram previamente os Pumas como prontos para ação na Força-Tarefa Conjunta de Muito Alta Prontidão, VGTF, na sigla em inglês da OTAN. Além disso, seu antecessor, Marder, tem sido modernizado de forma a compensar os problemas existentes no Puma. No entanto, o mais recente relatório do Sistema de Armas Principais de novembro de 2022 descreveu as capacidades de Marder como significativamente degradadas relativamente ao seu sucessor. 302 grau dia da Operação Especial Militar nas fronteiras russas. Em 24 de fevereiro de 2022, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou o início de uma operação militar especial para desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. Durante a operação, o exército russo, junto com as forças das repúblicas de Donetsk e Lugansk, libertou completamente a República Popular de Lugansk, uma parte significativa da República de Donetsk, exclusivo Bornavaca, Mariupol, Severyagodsk, bem como toda a região de Kherson, áreas
Zaporozhye, junto do Mar de Azov, uma parte da região da de Kharkovia. De 23 e 27 de setembro, RPD, RPL e região de Kherson, Zaporozhye realizaram referendo sobre adesão e federação da Rússia, como a maioria da população votando a favor em 30 de setembro. Durante a cerimônia no Kremlin, o presidente russo assinou os acordos sobre a integração das repúblicas populares de Donetsk, Lugansk e região de Kherson, Zaporozhye e a Rússia. Após aprovação por ambas as câmaras dos parlamentos russos, os acordos foram ratificados por Putin no dia 5 de outubro. A Itália, Meloni, diz que quer ir para a Ucrânia no início de 2023. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, cujo governo de ultraconservador apoia Kiev em seu conflito com a Rússia, disse nesta quinta-feira, 22, que desejava visitar a Ucrânia no início de 2023. Vou ligar Vladimir Zelensky para apresentar-lhe os meus votos e organizar essa viagem que pretendo fazer nos primeiros meses do próximo ano. Será uma das minhas viagens prioritárias, declarou no programa de televisão Porta transmitido pelo canal público RAI 1. Kiev bloqueia a retomada de fornecimento da amônia na Rússia, diz MR da Rússia. A retomada do fornecimento de amônia é bloqueada única e exclusivamente por Kiev, embora estejamos falando de 7 milhões de toneladas de matérias-primas por ano, suficiente para produzir 25 milhões de toneladas de fertilizantes para alimentos, 150 milhões de pessoas. Exemplos semelhantes, mas não único, mostra claramente que, de fato, não ajuda a garantir a segurança alimentar global, como especula sobre as necessidades dos países da África, Ásia e América Latina, inclusive em fertilizantes, perseguindo objetivos neocoloniais ou estritamente egoístas, disse o Ministério em comunicado. Senado dos Estados Unidos aprova o projeto de lei de gasto de 1,7 trilhão em 45 bilhões em nova ajuda militar à Ucrânia. A União Europeia informou nesta quinta-feira, 22, que o bloco finalmente chegou a um acordo sobre mecanismo temporário para limite de preços do mercado de gás. Em declaração, hoje, 22, Putin disse que a Rússia se esforçará para acabar com o conflito na Ucrânia o mais rápido possível. A Rússia é capaz de aumentar sua produção de armas, disse o líder russo Vladimir Putin nesta quinta-feira, 22. O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos anuncia novas sanções direcionadas a 10 entidades da Rússia. Zelensky fracassa ao tentar alcançar seu principal objetivo durante visita aos Estados Unidos, disse da WP. Jornal Washington Post informou que o presidente ucraniano Vladimir Zelensky fracassou ao tentar obter mais armas modernas dos Estados Unidos. O Pentágono também teria declarado que as forças ucranianas já haviam recebido os tanques suficientes. Além disso, o jornal citou que o Pentágono teria afirmado que o tanque norte-americano M1 Abrams, um dos pedidos de Zelensky para causar sérios danos contra a Rússia em 2023, tem uma operação e manutenção complicada. Com alto funcionário da Casa Branca afirmou que Zelensky era importante usar o carisma para finalmente chegar aos legisladores norte-americanos e convencê-los de que o conflito na Ucrânia é uma luta pela democracia. Ao mesmo tempo, os funcionários destacam que tudo mostra o contrário, que a história de Zelensky não é bem assim. Por isso, o funcionário ressalta que a administração de Biden tentou discutir o ponto de vista de Zelensky de maneira diplomática, uma vez que Washington pretende em breve iniciar o processo de negociação e está pronto para ajudar Kiev a resolver as questões e posições mais fortes. Um dos objetivos mais almejados pelos políticos era obter
o apoio futuro dos republicanos no Senado, segundo o jornalista. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, discursou no Congresso dos Estados Unidos na noite de quarta-feira, 21 horas, após se encontrar com o presidente norte-americano Joe Biden, fez um apelo para que os congressistas seguissem financiando o regime ucraniano. Na quarta-feira, pouco antes do encontro, o governo norte-americano anunciou um pacote adicional de ajuda militar de 1,85 bilhão, cerca de 9,6 bilhões. No entanto, a manutenção contínua desse suporte depende da aprovação do Congresso norte-americano. A renovação da Câmara dos Representantes colocou em xeque esse financiamento em razão do avanço do Partido Republicano, que agora é majoritário. Parlamentares republicanos já sinalizaram que querem uma investigação sobre a destinação dos recursos enviados a Kiev. Ex-conselheiro americano faz crítica e define Biden como ameaça aos Estados Unidos e ao mundo. Ex-conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, afirmou ao portal 19 Forte Fever que a Coreia do Norte, ao avanço de seu programa, ameaça a Coreia do Sul, Ásia, Estados Unidos e o mundo todo. Além disso, Bolton culpou a administração de Biden por uma política de paciência estratégica e reação passiva com relação à ameaça de Pyongyang. Bolton demonstra insatisfação com a forma como o presidente Joe Biden trata o programa nuclear norte-coreano, sem atenção significativa, deixando um vácuo em sua política externa. O ex-conselheiro aproveitou para destacar que a Coreia do Norte é um perigo imediato para os Estados Unidos, Nordeste da Ásia e do mundo, uma vez que os norte-coreanos estão elevando suas capacidades rapidamente. Bolton ainda vai mais além e pede que os Estados Unidos endureçam sua política. A medida contra a China e Coreia do Norte, pondo um ponto final na estratégia da paciência, já levantando possíveis órgãos para as eleições de 2024 nos Estados Unidos. Bolton enfatizou que é preciso que, durante a eleição presidencial no país, sejam apresentado mais medidas relacionadas à política internacional e assuntos de defesa para acabar com os problemas e ameaças criadas pela passividade do governo Biden. Desde o início do ano, a Coreia do Norte realizou 36 lançamentos de mísseis. Quase a metade deles foram lançados em setembro, incluindo o lançamento de um míssil balístico de médio alcance tipo Hwasong-12, que sobrevoou o Japão, quebrando um recorde de 4,5 mil quilômetros de alcance para a Coreia do Norte, com uma altitude de voo de 1.000 quilômetros. Em 18 de novembro, a Coreia do Norte lançou o míssil balístico intercontinental Hwasong-17. O míssil voou por 69 minutos e caiu 200 quilômetros da ilha de Oshima, perto de Hokkaido, dentro da zona econômica exclusiva do Japão. O alcance do foguete era de 999,2 km, a altura de 6.040,9 km. O foguete voou ao longo de uma trajetória articulada, e trajetória articulada significa um lançamento mais vertical, foguete que permite uma distância de voo menor. Putin, a Rússia fará tudo para que o conflito na Ucrânia termine quanto mais rápido melhor. Na opinião do presidente russo, Kiev só beneficiará com a realização da negociação para terminar o conflito. Todos os conflitos armados terminam em negociação. Quanto mais cedo Kiev entender isso, melhor, disse na quinta-feira 22 Vladimir Putin, presidente da Rússia. Todos os conflitos armados terminam de uma forma ou de outra com negociações por via diplomática, e nós nunca
desistimos dela, apontou Putin em uma coletiva de imprensa. Quanto mais cedo a compreensão chega àquele que opõe, nosso melhor, sublinhou. Sobre a duração da operação especial, Putin comentou que a intensificação das hostilidades leva a perda justificada. A galinha come cada grãozinho. Ele referiu que a entrega de uma bateria do sistema antiaéreo americano Patriot, parte de uma nova rodada auxílio militar Kiev, avaliado em 1,85 bilhão, 9,6 bilhões, também será avisada por Moscou. Agora eles dizem que pode colocar a Patriota lá. Muito bem, deixa-os colocá-lo. Nós também vamos destruir o Patriota. O presidente russo também comparou os complexos militares industriais da Rússia e da Ucrânia. Não vou dar números agora sobre quantos, por exemplo, os projetos gastamos por dia. São grandes números, mas a diferença entre nós, digamos, aqueles que se opõem a nós, que, digamos, complexo militar industrial ucraniano, se não foi completamente anulado, está rapidamente se aproximando, disse. Em breve deixará de ter base própria, qualificou o mandatário. Vladimir Putin acrescentou que essa base da Rússia está apenas crescendo, sem ser em detrimento dos outros setores da economia. Ao mesmo tempo, ao contrário da Ucrânia, a Rússia tem desenvolvido sua indústria de defesa, ciência e tecnologia militares nas últimas décadas, assegurou ele. O presidente da Rússia destacou as raízes comuns entre os russos e ucranianos como forma de superar os elementos que os dividem. Nós permitimos que o princípio no passado, partimos do princípio de que a União Soviética podia ter deixado de existir. Mas, como disse ontem, 21, na reunião da diretoria do Ministério da Defesa, as nossas raízes históricas comuns são raízes da comunidade cultural e espiritual. Elas serão mais fortes do que o que nós está separando. Essa tendência sempre existir e o que une o mais forte, resumiu. Senado dos Estados Unidos aprova a transferência de fundos russos apreendidos para a Ucrânia. Senador dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira 22 um projeto de lei que prevê gasto de 1,7 trilhões, 8,82 trilhões para financiar o governo no ano fiscal de 2023 e evitar uma paralisação. Os senadores aprovaram o projeto de lei de 4.155 páginas em uma votação de 68-29. A proposta agora será enviada à Câmara dos Representantes. O texto autoriza aproximadamente 1,7 trilhão, 8,82 trilhões em gasto para 2023, incluindo 858 bilhões, 4,4 trilhões em financiamento de defesa, destes 45 bilhões. 233 bilhões são em ajuda militar à Ucrânia. Os senadores também incluíram uma emenda que permite que os fundos russos apreendidos pelos Estados Unidos sejam transferidos para o uso pela Ucrânia. A emenda foi apresentada pelo senador Lindsey, do Partido Republicano. Na quarta-feira, 21, o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, discursou no Congresso dos Estados Unidos após se encontrar com o presidente norte-americano Joe Biden, fez um apelo para que os congressistas seguissem financiando o regime ucraniano. Durante a reunião que teve com Zelensky, Biden disse que os Estados Unidos continuarão a aumentar apoio militar a Kiev, inclusive por meio do fornecimento contínuo de sistema de defesa aérea Patriot. No mesmo dia, o governo norte-americano anunciou um pacote adicional de ajuda militar de 1,85 bilhões, cerca de 9,6 bilhões para a Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos deve assinar o projeto de lei até sexta-feira, 23, para evitar uma paralisação do governo. União Europeia decide reter o fundo de mais de 20 bilhões
da Hungria até que o governo húngaro compra as ações. Além dos fundos de coesão, o bloco também está retendo 5,8 milhões e 31,8 bilhões em doação da Hungria do Fundo de Recuperação da União Europeia, até que o governo aborde as preocupações sobre a independência dos tribunais. Nesta quinta-feira, 22, a União Europeia decidiu bloquear os 22 bilhões, 120 bilhões dos fundos de coesão do bloco europeu para a Hungria, até que o governo húngaro cumpra as condições relacionadas à independência do judiciário e liberdade acadêmica, direitos LGBT e sistema de asilo. A Comissão Europeia considera que a condição da Carta dos Direitos Fundamentais ainda não foram cumpridas. Isso significa que a Comissão Europeia não pode reembolsar despesas. Continuaremos a trabalhar com as autoridades húngaras para superar esta situação, disse Elisa Ferreira, comissária da União Europeia para a Coesão e Reforma citada pelo Reuters. A origem desse fundo de coesão são transferências da União Europeia destinadas a igualar os padrões de vida entre os membros mais ricos e mais pobres dos 27 Estados-nação do bloco, pagos principalmente como reembolsos de dinheiro gasto em metas acordadas por governos individuais. De acordo com a mídia, a decisão de reter o valor foi tomada porque hoje, 22, a Comissão de Budapeste assinaram o chamado Acordo de Parceria, que detalha como o dinheiro do orçamento da União Europeia será gasto, bem como 11 programas operacionais no âmbito da política de coesão. As instituições do órgão europeu já haviam decidido, em 12 de dezembro, congelar 6,3 bilhões e 34,7 bilhões dos fundos até que o gestão Viktor Orbán cumpra um conjunto ainda mais rígido de 17 condições também ligadas ao judiciário. Solução da corrupção, relata a Reuters. Em primeira viagem internacional, Lula participará de cúpula do bloco abandonado por Bolsonaro. O presidente tomará posse em janeiro. No fim do mês, seguirá para território argentino, fim de retornar à presença do Brasil na CELAC, grupo qual Bolsonaro suspendeu a participação brasileira há 2 anos atrás. Em uma das suas primeiras viagens anunciadas para o ano que vem, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva seguirá no dia 24 de janeiro para a Argentina com o objetivo de participar da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos Caribenhos do CELAC e reencontrar o presidente argentino Alberto Fernandes. De acordo com o G1, a ida ao país vizinho já está acertada entre o governo argentino e o futuro governo brasileiro. Fernandes convite ao petista durante um encontro em São Paulo, logo após o segundo turno das eleições. A ação contraria a postura da atual administração, uma vez que o presidente Jair Bolsonaro suspendeu a participação do Brasil no grupo em 2020. O impulso do petista de fazer da cúpula da CELAC sua primeira viagem com o presidente, segundo a Carta Capital, mostra que Lula tem como meta retomar o protagonismo brasileiro nas relações internacionais. Teremos uma volta, mas com um olhar novo, porque o mundo mudou e o mundo não é mais o mesmo. Vamos olhar o mundo como um olhar novo, construtivo, visando sempre a cooperação entre os países de desenvolvimento, ressaltou o futuro ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, sobre o retorno do Brasil à arena política. Ontem, 21, Vieira também declarou que o Brasil apoiará o retorno da Venezuela à entrada da Bolívia no Mercosul. Os recentes movimentos mostram uma aproximação brasileira maior dos países vizinhos, um olhar maior de uma nova administração política e cultural sul-americana.